TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Toró de Palpite, aqui na TV Resende Web, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, a nossa terrinha aqui, em pleno ano de centenário. Estamos no centenário de Nova Resende, 100 anos, 1925-2025, data muito importante. E como sempre a gente traz aqui no Toró de Palpite, aqui no nosso encontro aqui de domingo à noite, pessoas que contribuem com a comunidade, que têm coisas a oferecer para a comunidade, que participam da vida da comunidade, né? Que são o que a gente costuma chamar de gente que faz, né? Gente que faz diferença na cidade. Nosso convidado hoje é um pastor aqui de Nova Resende, mas que tem uma vida, uma participação em diversos aspectos da comunidade, é um cidadão coletivo, né? A família dele aqui, mora aqui já há bastante tempo, é o nosso amigo pastor Silvio Franco. Bom, Silvinho? Bom, Luiz. Silvinho. Já aprendi que lá em Poços de Caldas era conhecido como Silvinho, já sei disso aí. Querido lá e por tudo quanto é lugar que ele passou, em Boteiros, que ele também morou, um cara muito, muito querido. E eu admiro muito a polivalência do Silvio, do Silvinho, porque ele está nas mais diversas situações, ele está aí como elemento da comunidade, e agora nós estamos no meio da festa do Lar São Vicente de Paula, e ele levou o pessoal da igreja dele, da igreja quadrangular, para trabalhar lá na festa do Lar São Vicente. É um gesto de gente de cabeça aberta, de gente moderna, é um gesto ecumênico, cristão sobretudo. Então eu acho que várias das coisas, ele já narrou futebol pra gente, participa das atividades aqui, é um cara muito querido. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Queria conhecer essa pessoa que você falou aí. Ele falou tão bem que eu tenho vontade de conhecer. É isso aí, Luiz. Nós estamos aqui em Nova Resende há 13 anos, né? E graças a Deus essa cidade maravilhosa nos acolheu aí, né? Recebi o título de cidadão aqui de Nova Resende já, e estamos aí para somar. Eu acho que o ser humano ele tem que passar e ser uma estrela, não uma estrela no sentido de ser diferente dos outros, não, ser lembrado por algo que ele fez, não apenas um cometa, passou, foi embora. A estrela, você olha para o céu, você lembra que ela está ali. Está sempre ali. Então, eu quero, logicamente, todos os lugares que eu passar, não penso aí de Nova Resende, mas deixar uma marca, deixar algo que eu fiz, deixar realmente uma recordação boa, positiva da vida do Silvio e também do pastor Silvio. Você tem filho aqui, nasceu em Nova Resende? Já tem filho aqui? Eu tenho um menino, né, o Anthony, deve estar nos assistindo lá, né, tem 4 anos, faz 5 agora, dia 5 de agosto, né, ele é cidadão nova-resendense. Então já tem raiz aqui. Já é raiz, já é filho da terra. E a minha menina de 15 anos, a Sara Isabelle, que quando nós viemos para cá, ela tinha apenas 3 anos. Então é uma cidadã nova-resendense também. Também. Ô Silvio, conta um pouco da história. Você nasceu aonde? Como é que você veio? Como é que você chegou aqui? Ô Luiz, eu nasci em Poços de Caldas, uma família humilde. O meu pai trabalhava lá no frigorífico Tamoio, em Poços de Caldas. Famoso, né? Tamoio. Depois foi para o outro Frigonossa. Sou o caçula, né, de 3 filhos. Então viemos numa situação pobre naquela época. A nossa casa era chão de barro, lá no Jardim IP, próximo ao bosque, né? Eu brinco muitas vezes que nós não tínhamos banheiro, em casa. Era fossa, um buraco no chão mesmo, né? Eu falo até que minha mãe não deixava eu usar, né, a fossa de medo de eu cair lá dentro e misturar, né, uma brincadeira que nós fazemos. É uma família pobre em que talvez ninguém imaginava que nós seríamos o que nós seríamos. Então hoje, né, são 3 filhos, né, casados, com família, né, eu decidi, né, para o ministério, tentei no futebol, mas eu era muito ruim, não dava certo, e vim para a igreja, e da igreja nós tivemos, né, fui para Botelhos, primeiro, né, fiquei um tempo em Poços de Caldas, lá na terceira igreja, depois eu fui para Botelhos, na igreja quadrangular lá, fiquei auxiliando o pastor Carlos Banhos, eu e a minha esposa, a pastora Fernanda, durante 10 anos, e depois propuseram para nós 2 cidades, né, Ibiraci ou Nova Resende.
E aí, quando nós entramos em Ibiraci, que nós fomos conhecer primeiro Ibiraci, a minha esposa chorou e disse, não, aqui eu não fico de jeito nenhum. E aí ficou a segunda opção, que foi Nova Resende. Eu lembro que eu havia vindo aqui numa Copa do Mundo, acho que foi em 2010, amei a cidade, que eu trabalhava de motoboy na época, vim aqui buscar uma nota de café, e quando nós viemos conhecer a cidade aqui em 2013, né, eu com a minha esposa, nós paramos ali no alto, próximo do hospital, né, Santa Rita ali, e olhamos para cá, e minha esposa já também disse, morei aqui, eu quero ficar aqui, e indo embora, já descemos ali próximo do Campo São Lourenço, na esquina de cima havia ali um ponto para alugar, uma placa para alugar, e nós ligamos para o dono, né? Era o Eto, da antiga locadora, o Eto da locadora aqui. Seu cunhado, né? Como que o mundo é pequeno, né? E ele foi lá, e eu falei para ela, eu quero montar uma igreja aqui, quero alugar. Ele falou assim, não, tá alugado. O dia que o senhor vir dá certo, sem documento, sem nada. E eu já voltei de conhecer a cidade com o ponto alugado. Aí depois foi um trâmite, nós vimos para cá, né? Fiquei um tempo vindo, né? Ainda de Botelhos. Eu trabalhava numa empresa a qual eu viajava, chegava em Botelhos por volta das 5h30, 6 horas da tarde. A minha esposa me esperava com o carro na garagem da empresa que eu trabalhava. Eu entrava no carro e vinha para cá. Aí foram dias difíceis, né? Porque não tinha a igreja quadrangular aqui. Veio eu, a minha esposa e a minha filha, né, e a coragem e a graça de Deus. Então nós viajávamos de Botelhos para cá, 1 hora de trânsito. Quando chegávamos aqui, não havia ninguém na igreja. Fiz a primeira reportagem na sua igreja. O senhor fez? Uma festa que teve lá, a gente fez a cobertura lá na rua, eu lembro direitinho. Ah, foi quando veio o Marcelo Aguiar. Isso, veio Marcelo Aguiar. Eu lembro, eu fiz lá, a primeira cobertura que eu fiz lá. Que legal, eu não lembrava do senhor lá, mas eu lembro da festa. Deve ter essa reportagem no arquivo aí, com certeza. Foi quando nós trouxemos o Marcelo Aguiar, que é um amigo nosso, inclusive. O Valteir que me levou lá, o Valteir que falou. Valteir, o menino está com a gente. O Valteir, ele tem um ministério, eu preparo ele para um futuro pastor. Né? Então, imagino que um dia ele vai chegar nisso. É um menino fantástico das pessoas, um ser humano. Eu sou suspeito a falar porque hoje ele não é só membro da minha igreja, hoje ele é meu amigo, né? Mas aí nós vimos de lá para cá, depois de um dia de trabalho, e não tinha ninguém na igreja, só eu e minha esposa, e as cadeiras vazias. Então foram dias difíceis, nós chorávamos, né? Alguns momentos nós pensávamos, o que será que nós estamos fazendo? Será que é o certo? Aí nós decidimos mudar para cá em 2014. Nós chegamos aqui no dia 4 de janeiro de 2014, né? Quando a nossa mudança chegou no sábado, eu morava onde que é hoje o escritório do Fabrício, contador, né? Uhum. E mudamos ali. Na mesma rua. Na mesma rua, que depois passou a ser a igreja. Vizinho do Zé Amâncio, onde nós tivemos agora há pouco. Agora há pouco nós visitamos o Zé Amâncio lá, né? O pai do Tonho Amâncio e do Marco Amâncio. Nós estivemos lá, eu e o Luiz, agora há pouco. E nós mudamos ali. Aí a igreja começou a criar uma forma de igreja mesmo. E aí hoje, né? Estamos aí com 13 anos agora, né, porque a igreja inaugurou em agosto de 2013, né? Então nós vamos fazer aniversário agora em agosto. Nós mudamos para cá em janeiro, mas nós ficamos um tempo de agosto até janeiro vindo todos os dias de culto, né, de Botelhos para cá. Então foram dias assim né? E aí, graças a Deus, hoje nós estamos afirmados dentro da cidade. Eu tenho um carinho enorme por Nova Resende e creio que a cidade tem uma aceitação pela minha pessoa, né? Que é o mais importante. Hoje vocês estão com uma igreja grande lá em cima. Hoje nós estamos ali na Major, né? Francisco Anacleto, ali no 160, né? Hoje tem uma frequência aí aos domingos de 120, 130 pessoas. Você pegar em 13 anos, sem prejudicar ninguém, você fazer um trabalho, né, de formiguinha, de visitar pessoas, de orar pelas pessoas, de apresentar as pessoas, e hoje já está um resultado desse, eu acho que nós estamos sendo vencedores. Né, eu costumo dizer muito que nós temos hoje mais do que nós merecemos, né, pelo o patamar que Deus tem nos colocado. Agora, mas você, vou chamar de você. Isso mesmo. Agora eu só chamei de Silvinho. Mas o interessante é que o Silvio, ele tem uma postura muito, muito interessante socialmente. Ele participa de muita atividade na cidade, ele gosta de esporte, ele vive esporte, ele participa. Hoje você é um cara completamente adaptado à Nova Resende, já integrado aqui, né? Você é parte da vida, principalmente na área de esporte aqui, né? Isso. Desde quando eu cheguei aqui, né? Vou voltar na família do senhor de novo, né? Eu alugava, né, o salão onde que, né, o esposo da Isabela, né, o Juscelio, tem a empresa dele hoje,
E morava em cima, não? Você depois de um tempo eu passei a morar em cima. Primeiro eu morava lá embaixo, e depois ele falou, o meu inquilino saiu aqui, vamos fazer um bem bolado? Eu falei, qual que é o bem bolado? Ele fez um valor que dava certo, e eu mudei pra lá. E aí ele falou pra mim assim, o senhor não gosta de jogar futebol tal? Eu falei, Juscelio, eu sou ruim, mas de vez em quando a gente joga. Porque tem um futebolzinho. Aí sim, lá na entrada tinha um society, né? E aí nós começamos a jogar de quarta-feira com ele lá nesse society. Depois, né, foi ele que me apresentou. Tinha o juiz na época da cidade, não lembro o nome dele agora, e umas pessoas que jogavam e eu ia jogar junto com eles lá. Foi onde começou a apresentar a aceitação. O Mirovaldo, o atual secretário, era secretário de esportes. Eu trouxe a Caldense, um veterano da Caldense aqui, um dia aqui para poder fazer para me apresentar para a sociedade. Aí o Mirovaldo me deu todo, na época como secretário de esportes, me deu todo o apoio, nós trouxemos, e ali eu comecei a envolver com o esporte de Nova Resende. Então, quando tinha o Interfirmas, o Mirovaldo me chamava para ajudar ele na mesa, para ajudar, e aí o Mirovaldo passou da época de secretário de esportes, veio o Tamirim, né? E da mesma forma o Tamirim me chamava e eu comecei a participar, e hoje eu estou totalmente envolvido com o esporte e falo pro pessoal, né? Teve agora esses dias o jogo contra Bom Jesus, eu estava presente, então e é uma coisa que eu gosto, mas principalmente o local, né? Mas lá atrás, quando a gente fazia o futebol, o senhor narrou pra gente no Interfirmas uma vez e depois também na Copa TV Resende Web, lembra Copa disso? TV Resende Web eu fiz, né? Já tá narrador. Isso, eu trabalhei em rádio, né? Numa rádio montanhesa lá em Botelhos, né? Tem uma história legal também, outro dia a gente conta essa história da Rádio Montanhesa de Botelhos. Eu cheguei numa cidade menor, então ninguém me conhecia, né? Vindo de uma cidade maior, Botelhos tem 10 mil habitantes, então cidade menor às vezes fica meio arisco, como dizem, né? Chega a gente de fora, a gente fica olhando com o rabo do olho, fala, quem será que é? O que vem fazer? E eu não conseguia arrumar emprego. E um dia, eu triste, procurando emprego, eu vi lá a Rádio Montanhesa de Botelhos. E eu falei, vou entrar ali. Aí entrei, bati na rádio, tinha o Marcionilzinho, hoje um advogado lá em Poços de Caldas, reconhecido, doutor Marcionil, ele que era o proprietário da rádio, ele filho do dono. Ele hoje? Não, hoje acho que é Otacílio, né, lá em Poços. Ele é o Marcionilzinho. O Marcionil não foi presidente da AB, não chegou não. Eu não sei se foi, eu não sei se foi. Dúvida, estou em dúvida. E aí eu entrei, falei pra ele, olha, eu já trabalhei em rádio, no grupo CIOF, nunca tinha estado numa rádio. Deus me perdoe, né? Mas eu estava desempregado. Que coisa feia, tinha família. Pastor mentindo. Isso. Aí ele falou para mim assim, então faz o seguinte, lê um texto aqui para mim. Aí me colocou no estúdio, né? Não em ar, mas no ar, mas no segundo estúdio, né? O estúdio dele que não ia pro ar, mandou eu ler um texto, eu li uma matéria para ele lá, e ele falou assim, não, você tá contratado, vamos fazer um programa. Não vou te pagar nada, mas você tá contratado. Você tá contratado. E aí nós fizemos uma parceria Toda a rádio interior é desse jeito. Isso. Vai lá, arruma comercial e vem para cá. Foi isso, né? Eu trazia os comerciais para ele, e eu fazia um programa que chamava Tempo de Esporte, né? E aí a gente ia, eu narrava também alguns jogos, fazia, né, entrevistas com aquele gravadorzinho cassete ainda, aquele microfonezinho na beirada do campo, e começamos. Então eu fiz esse trabalho, aí sim, depois eu confessei para ele, falei, olha, eu não tinha emprego, era como eu tinha, por isso que eu te falei que eu fazia um programa pra você me contratar. Ele riu demais e tal, e aí eu comecei a me envolver mais no esporte, né? Eu vim do futebol, eu tentei ser jogador na Caldense, não consegui, né? Eu fiquei lá até os 19 anos, né? Não fiz pro profissional, só na base mesmo, né, nos juniores que falam, e aí, né, como era ruim, não deu certo. Quando chegou um cara fiquei na base só 42 anos, né? Não deu certo, né? Então a gente tinha uma noção do esporte, e com isso me trouxe, né, para poder estar próximo. É uma coisa que eu gosto muito, e não só, né, a minha filha, minha menina até brinca comigo, se tiver tendo vôlei, eu tô assistindo, se tiver tendo o UFC, eu gosto, eu assisto, eu dou mais ênfase na televisão ao esporte do que a um filme, do que até mesmo o jornalismo. Eu procuro muito mais o esporte. E é assim que eu entrei no esporte, amo muito, e Nova Resende hoje é a minha cidade, eu sei que eu vou somar muito aqui, tem somado e Deus tem dado graça. Todo evento lá na Esportiva tá lá, acompanha, fizemos Copas Jamãs, tá sempre lá participando, tá sempre presente. Isso, o esporte tá na veia, gosto demais. E logicamente, né, que eu tenho como propósito de vida, né, aí entra o lado pastoreio, que o meu propósito é mudar pessoas através do evangelho, né? O mudar fica chato, é o transformar pessoas, melhorar pessoas através do evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é um propósito, eu nasci com esse propósito. Eu falo na minha igreja que Abraão teve o tempo dele, foi para aquele tempo, ele somou, ele ajudou
né, naquele tempo dele, depois veio os outros, Pedro, Paulo, tal, né, Jesus é ao concurso, a gente não coloca ele no mesmo nível, mas vê os outros para aquela época. Eu agora tenho que escrever a minha história. Agora é minha época que eu preciso melhorar pessoas, transformar pessoas, né, através do evangelho. Então, por isso que eu decidi ser pastor e estamos aqui hoje. E você entrou na área de telefonia, né, de internet, em Botelhos ou aqui? Botelhos. Depois desse processo da rádio, né, eu conheci uma pessoa lá que me indicou para a antiga Out Center, né, que é um provedor que tinha lá em Botelhos, né, que depois até, né, na fusão com a Lares passou a ser Out Center um tempo aqui, esse provedor. E aí eu fiquei lá 8 anos, né, entrei como auxiliar técnico, de fazer parte técnica, de entregar a chave para o técnico que ia consertar. Naquela época era internet a rádio, aí tinha que subir em torres, né? Eu tinha medo de altura. Eu lembro que nós fomos para Ubatuba fazer um provedor lá e tinha uma torre em cima de uma montanha de 50 metros de altura. E aí eu falei que eu não ia subir, né? E aí eles amarravam, né, uma carretilha, eu amarrava as ferramentas embaixo para eles e eles puxavam. Quando chega no finalzinho do trabalho, né, o Dani, que foi o meu gestor lá, o primeiro gestor, ele tá lá no alto da torre e ele manda pro rádio para mim: Silvio, me traz tal peça aqui, que essa peça não pode quebrar. Mas não era nada, era só para mim poder subir e perder o medo. E aí no meio da torre eu tô subindo, né, você sobe com uma escada, tem um cordão de, né, uns ferros para te proteger, mas é uma escada de ferro. Aí eu tô subindo, ao invés de eu segurar normal aqui, eu abracei e subi abraçando toda a escada. E no meio do caminho, né, a mente da gente mente, né? Eu lembrei que o ferragem no mar dá maresia. E a maresia dá aquela ferrugem que corrói. Seu Luiz, fala pro senhor. Ela é a torre lá do Farol, né? É a Torre do Farol. Eu subi lá, onde é. Meu Deus do céu, e aí eu subi com as 2 mãos assim, aprendi, né? Depois teve um trabalho dentro da empresa para cada um falasse da sua profissão, o que fazia da empresa, dentro da empresa, e eu fui e apresentei um trabalho da parte técnica. E aí nesse dia o gestor, que é o Cláudio Rabelo, da família Rabelo lá em Botelhos, falou para mim: não, você não é do técnico, você é comercial. Então, segunda-feira você apresenta no meu escritório, né, lá abria às 7 horas da manhã, porque eu tô te tirando do técnico e tô te colocando no comercial. E aí eu passei a vender. E aí eu aprendi, fui, né, aprender o que era a internet, fiquei 8 anos, saí de lá como gerente comercial da Lares, da Out Center na época. Eu vim para Nova Resende pela igreja, já era com esse propósito. E aí um dia ele falou: Silvio, mas você vai trabalhar lá em Nova Resende? O que você vai fazer? Que era o Cláudio Rabelo. Aí eu falei: não, eu vou procurar um emprego lá. Ele falou: não, então eu vou te apresentar alguém. E aí ele ligou pro Toninho Baquião, que na época era o dono. Já era parceiro dele? Era parceiro dele. Que também é parceiro do Marcinho, da Mil BR. Da Mil BR, parceiro da Mil BR. Os 3 que são os caras que fizeram esse esquema aí. Isso. 3 empresários 3 empresários visionários, inteligentes demais, amigos, né? E aí o Cláudio me liga pro Toninho. Eu não conhecia o Toninho presencial ainda, né? Aí ele fala pro Toninho: ó, tá indo um funcionário meu aí que é bom pra caramba, você não perde ele não, porque você quer na concorrente, você vai ter dor de cabeça. Aí o Toninho falou pra ele: que dia que ele chega aqui? Ele chega no dia 4, que era no sábado, né? Dia 6, então, você pede pra ele apresentar aqui na minha empresa. E eu fiquei 8 anos lá no Toninho Baquião, na Resende Net, né? Que era ali em cima, próximo do cemitério. E eu fiquei ali esse tempo todo. Depois, quando teve, né, a mudança, né, as vendas, que vendeu para Lares, eu tinha uma proposta para me sair da cidade, né, tem uma proposta muito boa na época, mas eu não nasci, né, para a vida secular. Eu nasci com esse propósito, que é transformar pessoas através do evangelho. E criar raiz. E eu não abri, né, eu não quis ir para a cidade, que eles queriam que tem uma cidade muito boa, São João da Boa Vista, próximo a Poços de Caldas, e eu não quis ir para lá. Eu preferi ficar em Nova Resende, no trabalho da igreja. Aí eu saí da Lares, né, e fui aventurar em algumas coisas, saí da Out Center, perdão. O ano retrasado eu voltei para Lares, mas também começou a confrontar em algumas coisas dentro da igreja, foi onde eu saí, né, e parei com o trabalho de internet. Mas tem aí 16 anos, somando tudo, de experiência dentro de um provedor de internet. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende,
confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Como é que você enxerga Nova Resende? Cidade, Luiz, eu costumo dizer que sim, comércio excelente. É uma cidade que a gente não vê andarilhos pedindo. Lógico que agora já está começando a ter, porque está crescendo, mas não é uma cidade que tem pessoas de baixo nível. Ninguém morando na rua. Ninguém morando na rua. É uma cidade excelente. É uma cidade que dá para nós criarmos os nossos filhos, né? Hoje de manhã, eu fui levar né, na sexta-feira, eu fui levar minha esposa no trabalho, que ela trabalha no Melo Viana, ela entra às 6 horas da manhã, e um comerciante esqueceu, né, algumas cadeiras para fora do estabelecimento dele. E as cadeiras estavam no mesmo lugar, ninguém pôs a mão, passou a noite. Na minha cidade, Poços de Caldas, ela está mobiliando alguma casa, com certeza, que teria levado as cadeiras embora. Né? Ou sendo vendido em algum lugar. Ou sendo vendido em algum lugar. As cadeiras, ninguém mexeu nas cadeiras. Então, isso aconteceu essa semana. Eu achei interessante, então eu comentei com a minha esposa. E é uma cidade que o comércio é muito bom. É uma cidade onde que todas as pessoas, Quem né? quiser trabalhar aqui, trabalha. Tem trabalho. Tá precisando de gente aqui. E a maioria tem o seu cafezinho também, tem a sua lavoura, toca a sua vida, não vou dizer de forma independente, porque na sociedade nós dependemos um do outro. Essa palavra independente eu acho meio perigosa. Mas numa comunidade nós vivemos juntos, então cada um tem o seu café, tem onde produzir, tem onde tirar o seu sustento. E é uma cidade emergente. Eu imagino que Nova Resende vai crescer e muito nos próximos anos. E tudo isso que eu falei de Nova Resende é maravilhoso. Mas o melhor de Nova Resende, sem demagogia, sem puxar sardinha, é o povo de Nova Resende. Eu acredito que o povo, o ser humano, o carinho humano de Nova Resende... pouca gente aqui. O carinho de Nova Resende... Todo mundo aqui é gente boa. O carinho de Nova Resende, o ser humano em Nova Resende. Eu tive há 2 anos atrás um acidente futebolístico em qual eu estourei meu tendão de Aquiles do lado esquerdo. Né? Coisa de craque. Coisa de craque. E eu fiquei preocupado, porque até então eu tinha um bebê recém-nascido, né? E uma menina naquela época de 13 para 12 anos, uma adolescente dentro de casa. E você viver com o seguro hoje, não estou dizendo que a política do país está certo ou errado, mas hoje deve ser R$ 1.200 você ficar no seguro do INSS. Com isso, o que aconteceu? Eu fiquei preocupado. Pois fizeram um Pix solidário. Eu moro numa casa que eu pago financiamento ainda, né? Que eu financei uma casa aqui, vendi uma casa que eu tinha em Botelhos, né? E financiei um terreno aqui para construir. Muito bem de investir em Nova Resende. E temos uma casa onde estão pagando o financiamento. Então eu fiquei preocupado naquela época como que eu ia quitar minhas dívidas. Pois fizeram para nós aí, um Pix solidário em que ajudaram, em que eu paguei 3 ou 4 meses o meu financiamento e fiz as minhas compras. Então, a sociedade, e não foi, não partiu... A generosidade do povo daqui é impressionante. E não partiu de dentro da minha igreja. Lógico que as pessoas da igreja ajudaram, mas a comunidade em si. Não foi a comunidade quadrangular, é a comunidade Nova Residência em geral que partiu essa ideia, que foram me ajudar com o Pix Solidário. Então não tem como você não amar uma cidade dessa. Educação que é muito bom. Nós temos demais. A minha filha, ela fala, ela não pensa em sair, você vê a escola, o ônibus na porta, busca minha menina, dá um know-how para ela de futuro. Hoje eu tenho uma menina de 15 anos que ela senta no caixa de uma empresa e faz o trabalho normal de um caixa, de voltar truco. Depois dá confusão ainda. Tô brincando, mas é verdade. Você entendeu? Então, por quê? Porque a educação daqui, professores excelentes, eu amo Nova Resende. E outra coisa boa, que é a saúde. O pessoal reclama muito porque não conhece outros lugares. Não conhece. Na minha cidade, por exemplo, não quero falar mal, uma cidade maior, demanda maior, mas você vai numa UPA, no mínimo 5 horas. Aqui não, Na sexta-feira, minha esposa passou pelo hospital, que ela estava com uma pneumonia, agora está bem, graças a Deus, Teve o lado bom da pneumonia, mas eu não posso falar no ar, E ela ficou mais quietinha uns dias, então teve bom esse lado.
mas ela passou pelo hospital, foi muito bem atendida, raio-x na hora, sabe, a medicação, a farmacinha com todos os medicamentos que ela precisou, não foi preciso dela gastar com o medicamento, né? Então você vê que a infraestrutura hoje de Nova Resende é muito boa, saúde, a educação, porque a gente precisa dos primeiros numa família. Nova Resende oferece hoje segurança, tranquilidade. Minha menina, ela sai, né, e anda aqui dentro da cidade tranquilamente durante o dia, ou às vezes, né, até umas 9 horas da noite. Tranquilo. Tá? Eu gosto de falar desse negócio de saúde porque eu conheço um pouco do Brasil, conheço bastante de Minas Gerais, conheço um pouco de tudo. E a maior reclamação que tem em Nova Resende de saúde, é engraçado, é de atendimento de chegada, de recepção. Quando a pessoa entra no hospital, começa a ser atendido, tem uma estrutura, entendeu? Se vocês imaginarem o privilégio de ter o SAMU, de chegar um helicóptero aqui para salvar a vida, de levar para Passos, entendeu? Isso é um privilégio que não tem tamanho. A gente precisa olhar a saúde sobre a ótica do que salva, do que cura, entendeu? Mas a tendência natural é olhar, sabe, porque respirou um pouco mais. Eu tenho um plano de saúde razoável, de um grande hospital em São Paulo, um caro plano de saúde. Não adianta, você vai esperar lá 3, 4 horas também, vai ter que esperar, mas não é porque o plano de saúde é bom, lá do Sírio-Libanês, né? Outro dia eu estava lá, janeiro, fevereiro, quando eu estava lá, esperando, estava a neta do Paulo Maluf, do poderoso, esperando lá, entendeu? Com a mãe dela, com não sei o que tem. Quer dizer, há uma impaciência, uma necessidade de resolver rápido. Não é assim, não. Tem que ter paciência. Agora tem que ter uma mudança no processo de recepção lá. Tem que qualificar, tem que melhorar, tem que tirar daquele corredor apertado, tirar daquele negócio ali, aquilo ali é um problema. Fazer uma sala bonita de recepção, com vista para o mato, para a natureza que nós gostamos, tem que ter televisão para as pessoas verem, entendeu? E melhorar a recepção do hospital. O atendimento do hospital, é raro você ter uma cidade que tenha um corpo médico que nem esse. Temos 3 PFFs aqui na zona central da cidade, com lava-pé ali. Então, a gente precisa compreender desta forma, tá entendendo? A gente precisa entender a realidade. Eu acho que a questão da saúde de Nova Resende é muito importante. A gente tem boa saúde aqui. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Precisa resolver? Precisa. Saúde é demanda infindável. Nunca vai conseguir resolver tudo. Com certeza, e realmente, né, bem explanado pelo senhor essa questão. Talvez a recepção poderia ser melhor. Quando eu falo recepção, eu não digo pessoas, mas o ambiente em si poderia ser melhor, né? Quem sabe no futuro, né? Não, vai estar no projeto, vai fazer, vai melhorar, tudo vai melhorar. Mas você pega aqui o PSF, nós estamos aqui no centro da cidade, nós temos aqui a 500 metros, nós temos o PSF. Se o senhor andar um pouquinho mais, ao lado da delegacia, tem um outro PSF. Ali no Lava-Pé tem um Lava-Pé, tem outro PSF. Lá no Rio Claro tem. Médico, lá na Serra tem, lá na Petúnia tem. Então, entendeu? É uma infraestrutura muito boa de saúde dentro da nossa cidade, né? E você tem exames, consegue marcar. Mas, por exemplo, igual o senhor acabou de falar, o Sírio-Libanês, o senhor tem que sentar, tem que esperar. Lógico. Se o senhor vai num banco hoje pagar um boleto, alguma coisa, o senhor precisa esperar no banco para ser atendido. E às vezes as pessoas acham que num momento... uma coisa é o cara acidentado, é um infartado, que de repente demanda um pouco mais uma dor de cabeça, uma febre, dá para esperar um pouco mais, e Nova Resende está no caminho certo. E tem muita gente que usa o hospital também não precisa, que tem... E outra coisa, a facilidade que nós temos aqui, cara, hoje de saída, a educação, meu amigo, os meninos têm ônibus que vai levar para a escola técnica em Muzambinho, vai 2, 3 vezes por dia levar e buscar, tem ônibus que vai levar para a faculdade de Guaxupé, tudo de graça para os estudantes, cara, entendeu? São privilégios, caras, que não tem por aí não. Não tem por aí não, meu amigo, entendeu? Precisa considerar isso tudo, a sua filha vai usufruir disso, vai estudar, vai precisar, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. E você vê que outras cidades não é tão rápido como não tem, de repente, a mesma demanda rápida de um ônibus passando na porta, levando, né? Eu tenho amigos meus que fazem psicologia em Guaxupé e vão de ônibus. Tem, né, o IF aqui pertinho de nós, que os alunos vão de ônibus. Todos os cursos técnicos, a mão de obra, especializando mão de obra que nós precisamos, na área de agricultura, na área de agronomia, na área de tudo, todos os cursos lá, entendeu? Então, Faculdade de Educação Física, tem tudo. Eu vejo de Nova Resende uma cidade emergente.
E eu vejo Nova Resende uma cidade que está no caminho também não certo. seja tão grande, não, que fica mais ou menos um tamanho bom. Agora, essa questão e outra coisa, essa questão desse processo dos ônibus aí, de levar da escola esse atendimento, a questão da educação aqui, não é com esse governo, com o governo anterior, com o outro, não. É um processo que vem melhorando em Nova Resende lá para todo mundo que passou e que colocou uma pedrinha, teve importância, entendeu? Sabe? A gente precisa sair do discurso de campanha eleitoral e começar a perceber que as coisas... É lógico que precisa ter posição crítica, é lógico que precisa ter essas coisas. Às vezes a pessoa precisa ter oposição, é importante, tem que ter crítica, mas tem que ter responsabilidade, né? Agora, que nós somos diferentes, que nós vivemos num pedaço diferente, você não tem nenhuma dúvida. É maravilhoso. Nova Resende é uma cidade maravilhosa. Nós temos dentro da nossa igreja um trabalho que chama Ame a Sua Cidade e Ore por Ela. E nós fazemos isso com frequência, né? Nós oramos, né, por todas as entradas da cidade. Então nós vamos na cidade, nas entradas, e oramos em algumas pessoas da nossa igreja, porque nós acreditamos, se nós amamos a cidade, nós temos que orar por ela. Então nós oramos por Nova Resende. E eu tenho certeza que Nova Resende, como o senhor disse, não é um trabalho que está sendo feito hoje, lógico que tem um bom trabalho hoje, mas o que foi feito lá para trás, juntando com o que está sendo feito hoje, está chegando nesse produto final, que é uma Nova Resende maravilhosa, e nos primórdios, depois daqui a um tempo que nós vamos estar vendo muito sobre Nova Resende. E o mais importante, você falou agora há pouco, quer dizer, a solidariedade, quer dizer, existem as divisões, as questões políticas, mas quando precisa de alguém que está precisando, acabou tudo, todo mundo ajuda, sabe? Porque todo mundo está aí pregando, ajudando, fazendo lista, puxando, tem negócio, sabe? Aí todo mundo ajuda, perdeu, sabe? É solidariedade cristã. Eu acho isso muito importante, quer dizer, tem um sentimento aqui muito importante nesse aspecto. E pegando um ponto, eu nunca havia ido, tá? Por falta de conhecimento, talvez de ignorância sobre aquele assunto, nunca havia ido numa festa do Asilo São Vicente. Você viu? E eu fiquei apaixonado naquilo. As pessoas trabalhando, todo mundo lá dentro. Todo mundo trabalhando, contente, feliz. O leilão, as pessoas arrematando e devolvendo o produto arrematado para que se leiloasse de novo, com isso aumentando o valor daquele produto para o asilo. E lembrando que o asilo, né, são pessoas que já produziram, pessoas que já trouxeram algo para o país, na sociedade, algo na sociedade, e agora dependem de nós, né? Tomara a Deus que eu nunca caia, que eu nunca vá para um asilo, não que por demérito alguma coisa, não, né? Tomara a Deus que eu não precise, mas se eu precisar, algum lugar que eu estou sendo cuidado, tá lá tomando a sua sopinha na hora certa, tomando medicamento, academia, atenção. E a sociedade, no geral, ajudando para que isso aconteça. É maravilhoso. Lá na Festa do Lar é uma usina de solidariedade, é um mutirão de gente de todos os segmentos da igreja, e acho que que o pastor falou agora é muito interessante, quer dizer, é a primeira vez que eu vejo um desprendimento desse de uma igreja que é a igreja quadrangular, que não é da vertente das igrejas católicas, não está no concílio ecumênico, mas que põe a equipe dele para ir para uma festa do lar. É claro que o lar não é uma entidade da igreja católica, mas é a ligação católica, é um lar São Vicente, é um santo, e ele com a equipe dele lá trabalhando, servindo, e muito interessante, colocaram uma condição para ir, não servir bebida alcoólica, né? Eu achei muito cuidado. Mas então ele lá com a família dele, a filha dele, o pessoal da igreja que a gente conhece, completamente misturado naquela usina de boa vontade ali, entendeu? Isso eu acho maravilhoso, cara. Eu acho que isso é civilidade. Isso mesmo. E minha filha trabalhou na sexta-feira, né? No sábado ela não trabalhou, porque ela tinha os trabalhos na escola, na igreja, né? Mas na sexta-feira ela estava lá servindo junto comigo. Eu indo nas mesas, né? Passando o cartão, fazendo o recebimento, e a minha filha indo buscar, né, no balcão. Além de eu estar fazendo, eu estou ensinando ela que o futuro ela tem que ser produtivo. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando, né? Eu não vou citar nomes, senão posso esquecer alguém. Não pode esquecer, mas todas as pessoas da igreja que disponibilizaram, todo o segmento da igreja católica, lá o pessoal do ECC, o pessoal da liderança cristã, da liderança jovem, todo mundo lá contribuindo, cara. É uma usina de boa vontade, de solidariedade. É muito bonito. Isso anda difícil, gente. Isso anda difícil. E para ajudar os velhinhos do lar, cara. A maçonaria, né? Maçonaria lá, todo mundo. Cada um faz torresmo, outro faz pastel, outro faz frango, outro faz não sei o que. É impressionante, entendeu? A comunidade vai para lá para servir, para ajudar. Acho isso fundamental. Quisera eu, né? Não sei se é o termo certo, em mais momentos
a sociedade, né, pensasse dessa forma, a sociedade agisse dessa forma. Um pensando no benefício do outro, acho que o mundo seria melhor, seria mais tranquilo de se viver, né? Melhor. Porque o que acontece ali é fantástico. E eu fiquei apaixonado. O mundo tem melhorado e a gente tem piorado, o ser humano tem piorado. Nós estamos vivendo coisas muito tristes aí nos últimos tempos, né? Coisa que a gente não via por aqui está acontecendo, é muito ruim. E o pior, né, Luiz, que a Bíblia fala que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? Antigamente, né, não vou entrar em contos de fadas aqui, mas lá na minha cidade, lá, minha mãe contava do tal de Adriano Lobo, que porque ele bateu na mãe dele, ele virou um lobo, ele foi amaldiçoado, era o que minha mãe e minha avó contavam, né, lá na nossa região lá. Porque se alguém naquela época soubesse que teve uma agressão ao pai e à mãe, era uma coisa assim, era o fim do mundo. Fim do mundo. Hoje, infelizmente, quando nós ouvimos uma notícia dessa, ou quando a TV noticia, parece que para nós é mais um. Já está caindo na normalidade. É isso que nós precisamos mudar. Já está virando natural qualquer tipo de violência. É isso que talvez nós precisamos mudar. E com um ato desse, principalmente levando os mais jovens para trabalhar, talvez nós consigamos mostrar para a juventude que está chegando que dá para eles fazerem diferente do aquilo que nós falhamos hoje, nós que somos adultos falhamos no futuro. Precisamos viver para melhorar o mundo. O Silvinho, pastor Silvinho, nós estamos chegando aqui perto do final do programa e a gente precisa dizer aqui para vocês que o Silvio a gente tem feito bastante coisa junto com o Silvio, e ele vem de uma experiência aqui no comércio de Nova Resende, como vendedor de empresas importantes daqui, como área de comércio, desde lá de Boteiros. Então a TV Resende Web teve a ousadia de convidá-lo para ser o nosso comercial aqui. Então a gente quer anunciar aqui nesse programa que a partir de ontem, dia 7, o Silvinho, nosso comercial aqui, nosso diretor comercial, vai cuidar da nossa clientela, vai ajudar a gente a levar o nome da TV Resende Web aí para as pessoas, arrumar patrocinadores, fazer parcerias inteligentes, né? Vem para a equipe da TV Resende Web. É isso aí, é um desafio, né, Luiz? Quero agradecer a todos da Resende Web, a toda a direção, todas as pessoas envolvidas, né? A nossa grandiosa equipe desse conglomerado de comunicação que nós somos. O Roberto Marinho que se cuide. Se ele olhar no retrovisor, ele já vê a gente. Quero agradecer, né? E é um desafio, sempre nós somos movidos a desafio, né? Eu aprendi com o senhor Adriano Coselli, que o senhor deve ter ouvido falar já, cônsul italiano nos anos 90, né? Eu tive uma passagem na Coselli também. Ele falava que o medo não me domina, sou movido a metas e objetivos. Então, assim, eu agradeço e eu tenho metas, eu tenho objetivos que eu vou conquistar aqui dentro da Resende Web TV com toda certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, senhor Luiz. Gostou da equipe? Já gostou do começo aqui? Como é que tá? Pessoal, equipe fantástica. Desde a redatora, o editor, né, do marketing, o nosso, né, o JP, pessoal fantástico, todos os componentes da equipe. Nós somos com uma equipe muito boa. Ontem nós brincávamos, né? Eu e o nosso... Vou falar o nome dele, o Bruno, nosso gerente de marketing. Pode falar, né? O Bruno, nós brincávamos que as melhores pessoas para aquele segmento estavam dentro da nossa sala ali. Tá com a equipe e boa. É isso mesmo, equipe muito boa. Eu tenho certeza que vamos crescer aprendendo, né? Nós vamos ajudar a Nova Resende, vamos fazer o que nós fazemos, valorizar a Nova Resende, tratar das coisas importantes de Nova Resende, informar as pessoas, ser uma ferramenta. A TV tem que ser uma ferramenta social, a TV tem que ser uma ferramenta de prestação de serviço para a comunidade. É isso. Negócio. A gente está aqui para isso. Aqui, ó, muito bom, muito obrigado. Obrigado, senhor, pela honra, pelo convite. Estamos aqui. Meus amigos, tá aí, estamos encerrando mais um Toró de Parpite aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, aqui na TV Resende Web. Essa TVzinha aqui, a gente é pequeno, mas metidinho, a gente gosta de fazer as coisas direito e bem feito. Temos compromisso com a seriedade, temos responsabilidade, temos princípios e trabalhamos dessa forma, entendeu? A gente respeita, a gente apura a informação, a gente trabalha com responsabilidade. Esse é o nosso projeto e é uma ferramenta que está à disposição da comunidade para fazer o uso dela como quiser. Estamos aqui para informar, para prestar serviço, por isso a gente colocou o slogan TV Resende Web, a voz da comunidade. Queremos ser a voz de todos vocês e uma voz limpa, clara e sincera, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.
TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.